Ele está acabando. E agora? O tempo. Por isso, o Senhor tem uma advertência de última hora. Arrependei-vos, enquanto ainda há tempo. Recentemente, ao despertar, pela manhã, ouvi do Senhor, de forma bem clara. Arrependei-vos, enquanto ainda há tempo. Foi isso mesmo, direto e claro, a voz do Senhor. Tais palavras, tão graves, me fizeram repassar minha vida, e tomar uma posição diante de Deus. Mas, entendi também, o alcance dessa advertência. Ela abrangia muito mais além, de minha própria vida. Era um chamado de última hora. Por quê? Porque o tempo passa, o tempo diminui, e o tempo se extingue. E o tempo está terminando. O Senhor está apontando, nessa veemente advertência, a ausência do elemento essencial capaz de dar ao homem a vida eterna com Deus. Porém, devido às práticas contrárias à vontade de Deus, e, por falta de uma experiência genuína de arrependimento, a cristandade não está, definitivamente, preparada para se encontrar com o seu Deus. Muitos podem crer, e se chamar cristãos, porém não estão se arrependendo. O problema é que cristão convencido e não arrependido, é cristão perdido. E o perdão não é para os convencidos, mas sim, para os arrependidos. O arrependimento é a porta estreita, que leva à salvação e a mantém, e nela o ego não tem espaço. Esse ego procura inúmeros meios, formas e artifícios, para evitar o genuíno arrependimento, porque implica a sua morte. Esse é o problema, pois se o nosso século acaricia e exalta o ego, procurando exaltá-lo, porque os homens não fariam o mesmo com o evangelho? Ao seu modo, para dizer a verdade. Tornando o evangelho mais agradável ao ego humano, alterando sua mensagem primordial para ser mais aceitável pelo mundo. Mas isso compromete a salvação. Mas, vejamos, João Batista começou o seu ministério com essas palavras. Mateus 3 verso 2 e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus iniciou o seu ministério também falando, Marcos 1 verso 15, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 4 verso 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E mais, Atos 2 verso 38, e disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3 verso 19, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Como teremos o refrigério, desejado por todos, sem passar pelo arrependimento? Sem cumprir essa condição, o fogo continuará ardendo, e, cada vez mais intensamente. Sem isso, o juízo se apressa em nossa vida, nas igrejas, no nosso país, e, no mundo. Hoje, o evangelho tem sido levado por uma voz diferente, às vezes, falseado, diluído, modificado, e, até com conteúdo idólatra. Estão oferecendo ao mundo uma cruz quebrada, que não é a cruz de Cristo. Um evangelho mercenário, que oferece métodos e vantagens mundanas, que exige coisas que Jesus nunca exigiu, e exclui coisas que Jesus estabeleceu. Mas a salvação, a solução, o refrigério, só acontece através de uma convolução entre o crer e o arrepender-se. A fé salvadora é uma fé muito especial, pois leva imediatamente ao arrependimento. Arrepender-se significa 1. Sentir pesar, ou remorso por erro cometido. 2. Mudar de intenção, ou de ideia. 3. Mudar de opinião. Voltar atrás em relação ao que se assumiu. Mudar de atitude. Esse arrepender-se, para a salvação, significa reconhecer o nosso pecado mudando o sentido de nossa vida, e passar a agradar a Deus, sinceramente e de verdade. Se não nos arrependermos, nada muda. Tudo continuará na mesma direção. A direção da destruição, da perdição e do juízo. Porém, a única forma de mudar a fonte espiritual de todos os males do mundo, é a fé, com o arrependimento. A fé no Evangelho e o arrependimento, juntos, produzem em nós uma nova vida, e uma nova natureza. Arrepender-se é aceitar a morte para ter a vida. É deixar para trás mesmo, a nossa natureza antiga e mundana, e agir como cidadão do reino do céu. É a morte do ego. Acontece que o Evangelho moderno quer levar o ego para o céu, mas isso é impossível. Essa mensagem não é novidade de forma alguma. Todavia, está fora de uso em nossos dias. Tanto quanto a verdadeira salvação. Muitos, mas muitos mesmo, que estão seguindo seus próprios caminhos.
Sejam cristãos, sejam pastores, sejam sacerdotes, sejam os ditos apóstolos, bispos e todos, não importando o título com que se nomeiam, estão enganados em supor que podem continuar com suas práticas, com suas amizades com o mundo, idolatria, com sua ganância, com sua falsidade, adultérios e prostituição, com suas mentiras alterando o sentido da palavra de Deus, para justificar os seus amores pelo dinheiro, pela fama, pela glória do mundo. Estão enganados, se acham que serão aceitos por Deus, para morar com Jesus. Não, não, e não mesmo. Não importa se se chamam de cristãos, sem uma mudança interior, caso não se arrependam dessas práticas, nunca verão a luz da vida. Arrependei-vos de tudo isso, enquanto ainda há tempo. Arrependei-vos. Pois, quando o Senhor vier, cairá a máscara de todos os rostos, e cada um mostrará o que realmente é. Grande parte da cristandade não está levando a sério o processo de arrependimento. Muitas igrejas adulterando suas mensagens, na pretensão de conquistar e acomodar a quantidade, e não a qualidade. Não adianta ganhar almas, se não for para Jesus. Digo, com imensa dor no coração. Muitos estão enganados, achando que subirão no arrebatamento, ou, se partir para a eternidade, encontrarão com o Senhor. Porém, não estão qualificados para isso. Quer subir com Jesus? Quer estar preparado? Quer ter vida eterna e ver a luz? Arrependei-vos, e crede no Evangelho verdadeiro, enquanto ainda há tempo.